seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Seghessi e juntos vamos estudar as lições para aplicar no dia a dia. Para você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, por favor, inscreva-se utilizando esse botão inscrever-se aqui embaixo, ative as notificações para que você seja informado sempre que a Seichonoye publicar um novo conteúdo. E para você que já está sempre conosco, por favor, aquele pedido assim com o coração repleto de amor, por favor, nos ajude a tornar muitos visíveis esses vídeos da Seichonoye, esse conteúdo grandioso que a Seichonoye proporciona a muitas pessoas. De que forma? Primeira coisa que você pode fazer agora, clique no curtir, no like, no gostei que tem aqui embaixo, esse polegar que tem aqui embaixo, por favor. Segunda forma de ajudar, comente os nossos vídeos. Então, tanto na linha de comentários que tem aqui na caixa abaixo da descrição, quanto aqui no chat ao lado, ó, nessa janela aqui do lado, você pode deixar os seus comentários. De onde você está assistindo? Você assiste sempre? É a primeira vez? O que está achando? Por favor, compartilhe conosco o seu pensamento. E a terceira forma que faz isso se propagar amplamente é você clicar no botão compartilhar que tem aqui embaixo, pegar o link, mandar por mensagem para todos os seus amigos, familiares, para todas as pessoas que você conheça, para que elas também possam vir a ter a oportunidade de conhecer os conteúdos da Seichonoye, tá bom? Tá combinado? Posso contar com vocês? Muito obrigado desde já pela ajuda de todos. Bom, o tema desta noite é normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye. Nós vamos fazer esse estudo hoje porque na transmissão passada, que o pessoal vai colocar o card aqui, ó, que a gente falou sobre viver junto com Deus, nós mencionamos a 7ª norma fundamental que fala de avançar crendo na vitória infalível. E agora então nós vamos falar quais são as normas, por que essas normas existem, para que elas existem, como é que elas devem ser colocadas em prática, tá bom? Então, a qualquer tempo, se vocês sentirem no coração colocar aí alguma informação, por favor, compartilhe conosco para que esse estudo seja, assim, bastante rico, tá bom? As normas fundamentais a gente encontra no livreto Shinsokan e Outras Orações, a gente encontra no livro que deve fazer o dedicado à iluminação, e elas são normas bastante importantes para uma pessoa que se diga adepto da Seichonoye, né? Uma pessoa que se diga praticante da Seichonoye. Ora, nós temos muitas pessoas que simpatizam com a Seichonoye, ou seja, eu vejo as mensagens, eu leio os textos, eu gosto, mas não coloco nada em prática, só acho bonito. Então essa é uma pessoa que simpatiza com o que a Seichonoye ensina. Para uma pessoa dizer que ela seja adepta da Seichonoye, ou então praticante dos ensinamentos da Seichonoye, naturalmente ela precisa colocar em prática os princípios básicos, né? Os primeiros preceitos para poder dizer, não, eu sou realmente praticante do que a Seichonoye ensina, tá? Então essas normas fundamentais, elas falam justamente sobre como viver isso no dia a dia. A gente já estudou aqui também, dentro mesmo desse agrupamento das lições para aplicar no dia a dia, os votos e aprimoramento espiritual dos adeptos da Seichonoye. Ou seja, quais são como que eu vou dizer? O compromisso, olha, uma boa palavra, tá? Qual é o compromisso dos adeptos da Seichonoye, né, diante de Deus, diante de si mesmo, ele consigo mesmo, ele diante de Deus? Cada adepto toma uma resolução de ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez mais limpa, uma vida cada vez mais elevada, mais pura, mais bondosa, tá? E aí, gente, eu vou pegar, pra gente iniciar o nosso estudo, eu vou utilizar esse livro aqui, de autoria dos professores Masaharu e Seiichi Taniguchi, dos nossos sagrados mestres. É um livro que a liderança costuma utilizar, né? É livro de cabeceira de todo líder da Seichonoye, mas está disponível na nossa livraria se você quiser adquirir. Chama-se livrariasni.org.br, o nosso site, tá? Tá aqui, ó, livrariasni.org.br, pega o livro, bota no carrinho e ele chega na sua casa. Aqui nesse livro, os sagrados mestres, eles falam quais são as diretrizes da Seichonoye, né? Quais são as diretrizes do nosso movimento
E depois ele fala um pouquinho sobre essa vivência do apóstolo da missão sagrada, o apóstolo da iluminação, das pessoas que, ao se tornarem membros da Seichonoye, decidiram não só ser felizes, mas decidiram fazer felizes muitas pessoas e se tornaram líderes desse movimento, tá? Mas logo no comecinho do livro, ali nas diretrizes, a diretriz foi separada em artigos, e o primeiro artigo diz assim: cada membro da Seichonoye deve recitar diariamente, após a prática da meditação Shinsokan matinal, a revelação divina da grande harmonia, as 7 declarações iluminadoras da Seichonoye, os votos e aprimoramento espiritual dos adeptos da Seichonoye, as normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye e os princípios básicos da Seichonoye, a fim de renovar a determinação de seguir os princípios neles contidos. Ou seja, não basta ter conhecimento desses princípios, desses preceitos. Todos os dias, ao realizarmos as nossas orações matinais, nós relemos esse tanto de coisa que logo depois da meditação Shinsokan, a gente lê a revelação divina e tome oração, tá? Tome leitura desses outros preceitos que nos lembram de como deve ser a nossa conduta ao dizermos que somos Seichonoye na vida cotidiana, tá? E aí, tudo isso aqui você pode estudar, contém nesse livro, você pode estudar participando da Seichonoye, das atividades da Seichonoye quando a gente retomar presencialmente, pode praticar, pode estudar através dos seminários, módulos de estudo da Seichonoye, ciclos de estudo da prosperidade, ciclos de estudo da educação da vida, se você for educador, e dessa forma você vai aprimorando, vai aprofundando o seu conhecimento sobre isso. E aqui na página 16 do que deve fazer dedicado à iluminação, o Sagrado Mestre escreve o seguinte: as normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye se referem à postura de vida dos adeptos e à conduta deles no dia a dia, tá? Então, qual é a conduta dos adeptos no dia a dia? Vamos conhecer agora através dessas 8 normas fundamentais. A primeira delas diz o seguinte: agradecer a todas as coisas do universo. Olha, gente, uma das características mais interessantes da Seichonoye, mais marcantes quando alguém chega pela primeira vez, é o fato de nós sempre agradecermos. É notável a quantidade de pessoas que, ao chegar numa associação da Seichonoye, numa sede da Seichonoye, percebem que logo que são cumprimentadas, né, geralmente cumprimentadas com as mãos postas em reverência, e nós dizemos muito obrigado, né, muito obrigado. E aí, eu já escutei várias pessoas contando relatos, quando vão contar os seus relatos de vida, né, da prática da Seichonoye, elas falam assim: quando eu cheguei, tinha uma pessoa na porta da sede, quando eu passei, a pessoa me reverenciou e disse muito obrigado, e eu falei para ela de nada, e passei para dentro, porque a pessoa não sabe como é o comportamento do pessoal da Seichonoye. A tudo nós agradecemos, isso é bíblico, né? Jesus disse: a tudo dai graças. Antes de fazer qualquer coisa, agradeça. Antes de pedir qualquer coisa, agradeça. Antes de iniciar o seu dia, agradeça. Antes de começar a comer, agradeça. Antes de começar a trabalhar, agradeça. Antes de lavar o rosto, escovar os dentes, agradeça. A tudo dai graças. A tudo dai graças. Esse modo de viver da Seichonoye, de ser grato, é uma demonstração de que nós confiamos de que Deus está por trás de todas as coisas, e confiar de que tudo que vem a nós já é bom. Mesmo que aparentemente tenha uma roupagem que não seja tão agradável, as coisas estão acontecendo como devem acontecer para que eu possa progredir, prosperar e me aprimorar. Então, a todo tempo dai graças. Quando a gente que é da Seichonoye, a gente chega numa parada de ônibus, por exemplo, e tá vindo o ônibus que a gente quer pegar, né? A gente vê lá que vai para o destino que a gente quer, a gente fala: puxa, muito obrigado, meu Deus, meu ônibus já veio. Mas quando a gente chega no ponto de ônibus, tá chegando e o ônibus que a gente queria tomar acabou de partir, a gente não reclama. A gente também diz: muito obrigado. Puxa, hoje eu perdi o ônibus, mas não tem problema, muito obrigado, algo maravilhoso está acontecendo. Porque reclamar não faz o motorista dar ré, né, gente? Então, para que a gente vai anuviar a nossa mente? Vamos agradecer.
Agradecer pelo quê, preletora? Se eu vou chegar atrasada no trabalho? Provavelmente vai, de fato, chegar atrasado no trabalho, na consulta, na escola, onde quer que você esteja indo e que precisava tomar aquele ônibus, mas a vida está reservando algo maravilhoso para você, algo diferente para você, algo importante que deve ser vivido por você. Então, agradeça. A tudo dai graças. Além disso, gente, tem uma outra coisa que a Seichonoye ensina, é que concretiza-se tudo aquilo que é desenhado primeiro na nossa mente. Uma mente que está constantemente focada em agradecer, 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 quanto mais ela agradece, mais ela desenha na sua mente situações dignas de gratidão e, consequentemente, na vida cotidiana, vão se concretizando cada vez mais situações dignas de gratidão. Então, na verdade, agradecer é um ato de reconhecimento daquilo que já nos foi dado, mas também é uma nova semeadura para a colheita de situações, de coisas, de relacionamentos, de pessoas, de fatos cada vez mais dignos de agradecimento, dignos de gratidão. Preletora, eu não sei pelo que eu vou começar a agradecer, porque é tanta coisa ruim na minha vida que não me vem nada na mente para agradecer. Comece agradecendo por aquilo que é trivial. Você está respirando? Agradeça por isso. Está nos vendo? Agradeça por isso. Está nos escutando? Agradeça por isso. Ai, preletora, mas é tão difícil. Tudo bem, eu posso agradecer agora, mas é só isso que tá bom na minha vida. Mais nada. E aí na revelação divina da grande harmonia, que é um dos itens, né, uma das orações que a gente faz todos os dias, logo pela manhã, tem uma máxima que diz assim: dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Olha, você pode ter nascido numa determinada família e pode ter sido abandonado pelos seus pais, por exemplo. Eu não sei qual é a sua história de vida. Independente de qual ela seja, existem muitos espíritos, muitas almas querendo reencarnar nesse mundo para viver a experiência dessa escola da vida. E se você conseguiu, por mais traumática que tenha sido a sua situação, agradeça. Seja grato, você foi matriculado nessa escola da vida, você está matriculado nessa escola da vida. Não desista desse curso, agradeça, passe a reconhecer todas as boas lições que você tem e seja cada vez mais feliz. Segunda norma fundamental: conservar sempre o sentimento natural. Essa é uma norma fundamental que realmente merece explicação, tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, preletora, eu tava lá dirigindo meu carro, veio um filho de Deus, me deu uma fechada, eu naturalmente senti ódio, então naturalmente eu xinguei esse filho de Deus, então eu conservei meu sentimento natural. Olha, sentimento natural não é o sentimento de reação às situações da vida cotidiana. Sentimento natural é aquilo que está antes da reação. É a sua própria natureza. E a sua verdadeira natureza é a de filho de Deus. Então, o que vem a ser conservar ou manifestar o sentimento natural? É você expressar nas diferentes situações da vida cotidiana esse filho de Deus, essa natureza divina, esse ser perfeito que já está no seu interior. Então, é muito comum que as pessoas vivam uma determinada situação e já pensem em reagir de acordo com aquela situação. Ora, é uma decisão de vida. Mas essas pessoas que reagem de acordo com a ação que vem de fora são meros coadjuvantes na própria vida cotidiana. O que nós devemos ser da nossa vida o que nós precisamos assumir na nossa vida é o papel de protagonistas, ou seja, independente de qual seja o cenário, independente de qual seja a situação, independente de como as pessoas ao redor me tratarem, eu decido que o meu papel como protagonista da minha vida é cumprir naturalmente a minha visão, o meu papel, a minha individualidade enquanto filho de Deus. Ou seja, por pior que seja a situação manifestada, nós devemos buscar sempre manifestar aquilo que é próprio do filho de Deus. Bom, já foi estudado aqui pela preletora Kati
Um dos votos e aprimoramento espiritual dos adeptos da Seiichi Noye, que está aqui no volume 28 da coleção A Verdade da Vida. Esse volume foi estudado com muito carinho por todos nós, né? Aqui mesmo nessas sextas-feiras, então depois procura na playlist lições para aplicar no dia a dia. Um dos votos e aprimoramento fala justamente que nós precisamos manter a nossa mente luminosa. Se a gente tiver um segundo que seja para reclamar dos outros, que a gente foque esse um segundo numa mente mais luminosa. E aqui na página 42 do volume 28, o professor fala qual é a postura então da mente natural, qual é a postura do sentimento natural do Filho de Deus. Aí ele fala que é expressar uma mente sadia, expressar uma mente límpida. E quais são os sentimentos que essa mente sadia, essa mente límpida expressa? Aí ele coloca aqui 7 posturas, tá? É uma mente pacífica, radiosa, satisfeita, é um coração pleno de bondade, um coração pleno de gratidão, uma mente desprendida e generosa, é uma mente livre, tá? O que é uma mente que só reage? Quem reage está sempre esperando primeiro um lançamento para poder dar o retorno. E nós, quando decidimos viver com a mente natural, nós decidimos viver a nossa individualidade com bondade, com paz, com liberdade, mas não só esperando reagir, nós próprios tomamos a decisão. E mesmo que a reação da maioria num determinado caso fosse xingar, que é o caso da pessoa lá que deu a fechada, nós podemos decidir, eu quero ser como a maioria, ou eu quero manifestar livremente a minha individualidade de filho de Deus. Para pensar, né? Terceira norma fundamental. Manifestar o amor em todos os atos. A gente falou aqui um pouquinho na semana passada, que é esse primeiro card que o pessoal colocou, depois você olha com calma. Basicamente, manifestar o amor em todos os atos significa dar vida total ao que cabe fazer neste momento. Se este momento, por exemplo, é hora de dormir, então nós devemos realmente dar 100% na ação dormir. Ou seja, apague a luz, desligue tudo, né? Deite-se na cama, durma com qualidade. Agora é hora de trabalhar. Então, esqueça as séries, a não ser que seu trabalho seja com séries. Mas esqueça as séries, esqueça os livros, excetuando se o seu trabalho for com livros. Mas esqueça tudo que tire a sua atenção daquilo que deve ser feito agora. Quando você empenha 100% da sua vida no agora, naquilo que te cabe fazer agora, por mais simples que seja, você estará vivendo o amor. O professor Masaharu Taniguchi, ele conta a história de um escultor de pratos que ele produzia vários pratos e depois ele colocava todos à vista. Conforme ele ia percebendo qualquer imperfeição, por menor que fosse, ele quebrava o prato. E ele deixava lá daquela coleção apenas o prato que tivesse ficado impecável, ou seja, ninguém poderia dizer que tivesse um defeito. E certa vez perguntaram para ele, olha, os outros pratos, embora com pequenos defeitos, são igualmente bonitos, por que você os destrói? E ele disse, porque se esse prato rodar o mundo e eu tiver que ser lembrado por alguma obra que eu tenha feito, eu não quero que passe pela mente das pessoas um aspecto que tenha sido defeituoso. Pode ser extrema essa história? Claro que pode, mas é uma coisa para pensar. Se fosse para você ser lembrado por esse último trabalho que você executou hoje, ou então que você está executando agora, você seria bem lembrado? Ou as pessoas vão dizer, ficou bom, mas poderia ter ficado melhor? Quando é o fulano que faz bem melhor? Então, vamos empenhar, dar vida total, manifestar o amor em tudo que nós formos fazer. Em tudo, até na hora de dar um bom dia, na hora de arrumar a cama, na hora de fazer um trabalho importante do trabalho, na hora de pegar o ônibus. Vamos fazer assim tudo com o máximo amor, com o máximo cuidado, com a máxima atenção. Aliás, atenção tem a ver justamente com a quarta norma fundamental dos praticantes da Seiichi Noye. E ela diz, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Ser atencioso, gente, significa reconhecer que em tudo tem valor, né? Por menor que seja uma determinada situação,
por mais usado que seja um determinado objeto, quando nós damos a devida atenção para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele objeto, nós reconhecemos e reverenciamos a vida que está no interior daquele objeto, daquela situação, daquela pessoa, tá? E ser atencioso significa, assim como a terceira norma fundamental, significa manifestar o amor em relação a isso, tá? Ser atencioso significa você cuidar daquilo como se fosse a coisa, a situação ou a pessoa mais importante da sua vida. Eu me lembro que quando eu era criança e nós deixávamos algum objeto fora de casa, aliás, essa palavra minha mãe costuma utilizar até hoje. Ela falava: olha, esse tal coisa seu aqui tá jogado aqui. Quando ela queria dizer que estava fora do lugar, ela dizia que estava jogado. Quando eu era criança e observava, eu falava: não, eu não deixei jogado, eu não joguei ali. Eu coloquei ali, ele está colocado, não jogado, era o que eu pensava. Mas o que significa, olha, isso aqui seu está jogado aqui, significa você deixou displicentemente onde não deveria ter deixado, né? E às vezes a gente tem palavras jogadas, faladas de qualquer forma, sentimentos jogados, às vezes a gente economiza o sentimento que vai dar, fala: não, depois eu dou mais atenção, depois eu cuido melhor. Não, cuide melhor agora, lembra? Manifestar o amor em todos os atos, não nos atos futuros, em todos os atos, tá? Ser atencioso tem a ver com manifestar o amor, tá? E aí a quinta norma fundamental dos praticantes da Seicho no Ie: ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e nunca suas partes negativas. Aqui, gente, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu acho muito interessante do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que ele é muito extremo. Ele é sempre extremo. Então, quando ele vai falar as coisas, ele fala assim: sempre, ou então jamais, ou então nunca, sabe? Ele usa palavras assim bem extremas. E algumas afirmações são tão importantes e merecem tanto a nossa atenção que ele reforça isso mais de uma vez. Então, por exemplo, olha, a quinta norma fundamental diz: ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Já dava para entender? Dava. Mas ele colocou uma segunda parte que diz: e nunca as suas partes negativas. Ou seja, você vai ver sempre, olha, nem por um segundo perca o seu tempo vendo as partes negativas. É isso, tá? Já tinha ficado claro, ele foi lá e deu mais passou uma lumicolor em cima, passou ali um marca-texto em cima, tá? E aí, o que significa esse ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e nunca as suas partes negativas? Independente de qual seja a situação, o comportamento da pessoa, o estado das coisas, nós precisamos entender que elas têm uma determinada forma, elas assumem uma determinada forma e se manifestam diante de nós porque já é hora de aprender uma determinada lição. E às vezes, se vier de um jeito bonitinho, fofinho, educadinho, a gente não vai dar a devida atenção. Não vai fazer a gente parar e falar: epa, peraí, como assim? Entendem? Então, mesmo na adversidade, o que a Seicho no Ie diz para nós é: não reclame. Não perca seu tempo focando a sua mente no aspecto negativo, até porque tudo aquilo que nós desenhamos na mente vai se concretizar novamente no futuro. Lembra? Então, o que a Seicho no Ie diz? Primeira norma fundamental: agradeça a tudo. E agradeça vendo os aspectos que são positivos. Nossa, preletora, mas dá um trabalho, porque, por exemplo, olha, o meu filho, meu Deus, ele é muito desorganizado. Como é que eu vou ver as partes positivas do meu filho? Não tem, ele é muito desorganizado. Olha, mas ele é seu, não é? Então já significa que por isso ele já tem um aspecto positivo maravilhoso. O seu filho se parece com você. O seu filho, ele demonstra o seu próprio coração. Puxa, realmente, o meu filho, olha, ele é maravilhoso. Mesmo que seja maravilhoso dormindo, comece reconhecendo que ele é maravilhoso dormindo. Comece reconhecendo os aspectos maravilhosos que ele tem. E então a sua mente vai acender uma luz. Às vezes a gente não consegue encontrar as coisas porque não é porque o outro não consegue encontrar aspectos positivos, não é porque o outro não tenha, mas é porque a nossa mente está obscurecida pela reclamação. Quando você vai procurar um objeto
no escuro, um objeto que você não faz ideia de onde está, é muito mais difícil encontrar no escuro. Então o que você faz? Você acende a luz. Quando você acende a luz, tudo fica mais nítido, tudo fica mais fácil de ser enxergado. E quando você acende a luz, você passa de fato a reconhecer as coisas como elas são. E uma das formas de acender a luz na mente é justamente buscando os aspectos luminosos das coisas. E aqui eu vou deixar uma dica de treino para isso. Precisa treinar, viu, gente? A gente fica bom em reclamar porque reclama bastante. Então a gente tem que ficar bom em reconhecer os aspectos positivos também treinando bastante. Ó, Diário do Relógio de Sol, de autoria da professora Junko Taniguchi, tem na livraria virtual, livrariasni.org.br. Esse é um diário mesmo, ou seja, todos os dias você vai parar numa parte de uma hora do dia, pode ser minutinhos antes de dormir, vai recapitular o que você viveu e vai registrar aqui apenas as coisas que foram boas, maravilhosas, luminosas. Quanto mais você treina a mente, mais a mente fica boa nisso, tá? Sexta norma fundamental, anular totalmente o ego. Mas, preletora, o ego, segundo a psicologia, é uma coisa boa, fala da individualidade. Não é esse ego que a gente está falando, não, tá? Do que a gente está falando do ego aqui? Aquele ego, postura egocêntrica, o egoísmo, o eu em detrimento dos demais, é disso, tá? E por que nós precisamos anular? Olha, cada um de nós nasceu com uma individualidade única, insubstituível. Isso faz parte do projeto divino de Deus. É bom que nós sejamos diferentes. Mas o fato de nós sermos diferentes não significa que nós sejamos mais nem menos que alguém. Então, o que nós precisamos entender é que, sim, nós podemos manifestar a nossa individualidade, nossas características, nossa forma de nos expressar, sem colocar em segundo plano a forma, as características, a maneira de se expressar das outras pessoas. Nós precisamos nos lembrar que nós fazemos parte de um todo. Nós somos todos uma única vida. Então, o que a gente precisa fazer para nos ajudar a ter uma forma menos egocêntrica de viver? Uma boa forma é perguntar, por exemplo, isso que eu vou fazer, essa postura, essa palavra que eu vou proferir, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Se não gostaria, não faça. Não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você. Não faça com você mesmo o que você não quer que seja feito com você. E manifeste sempre o amor, a bondade, a empatia, o colocar-se no lugar da outra pessoa. Isso é uma excelente forma de começar. Sétima norma fundamental, que nós conversamos sobre ela, por isso ela que foi a motivadora dessa conversa de hoje. Fazer da vida humana uma vida divina e avançar crendo sempre na vitória infalível. Sobre vida divina, gente, vida divina não é passar o dia fazendo sermões intermináveis sobre como as pessoas devem falar ou fazer ou buscar Deus. Isso também é importante, mas não é isso que torna a sua vida divina. Vida divina, vida cotidiana divina, é quando você expressa na sua vida cotidiana o bem que está no seu interior, o belo do seu interior, o amor, a sabedoria, a harmonia. Isso significa expressar ou fazer da vida humana, da vida cotidiana, uma vida realmente divina. É divino encontrar com você. Quando você passa pela vida de alguém, as pessoas se tornam mais felizes, mais iluminadas, têm a mente mais aberta ou elas ficam assim acabrunhadas? Então, você está fazendo da sua vida uma vida divina, se você faz parte do primeiro grupo ou não. Então, é isso que fala a sétima norma, tá? É fazer com que a nossa vida seja realmente um contato com o divino. E a segunda parte, avançar crendo sempre na vitória infalível. A gente até falou um pouquinho na semana passada. Tenha fé inabalável. Ao plantar uma semente, seja ela qual for, seja qual for o seu ideal, confie que dentro da semente já existe o projeto de uma grande árvore com muitos frutos e não duvide nem por um segundo. A vitória é infalível. Tem coisa que demora mais, tem coisa que demora menos, mas quem espera sempre alcança. Esperar não é sentar, cruzar o braço, ficar esperando que caia no colo não, tá, gente? Esperar significa continue fazendo o que você deve fazer com a esperança de que virá no melhor momento, ou seja, no momento em que eu serei muito mais feliz. E a oitava norma fundamental, não ficou aí por acaso, tá? Ela não ficou por último ao acaso, ela é extremamente importante para todos os adeptos.
Iluminar a mente, lembra que eu falei da importância de iluminar a mente? Uma mente luminosa enxerga as coisas como devem ser vistas, enxerga tudo às claras, tá? Mas vamos falar a norma toda primeiro, que eu me empolguei, gente, acabei atravessando o samba. Iluminar a mente praticando a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. Olha lá de novo, mestre, enfatizando o que está enfatizado. Praticando a meditação Shinsokan todos os dias. Já deu para entender? Ele não falou de segunda a sexta, ele não falou quando não for feriado, ele não falou no horário comercial, ele falou todos os dias. Já dava para entender, né? Todos os dias é todos os dias. Mas ele deu mais uma enfatizada. Sem falta. Ou seja, não tem desculpa. Ah, mas eu só tenho 5 minutos. Faça 5 minutos. Ah, mas eu tô um pouquinho atrasado. Já tá atrasado? Se já tá atrasado, atrasa mais um pouquinho, mas pelo menos apruma a mente. Ilumina a mente, pratica a meditação e aí resolve daí pra frente. Não vai ficar o dia todo catando cavaco, como diz o povo, né? Não vai sair tropeçando o dia todo porque acordou um pouco atrasado. Então, já que tá atrasado, para um pouquinho, para uns minutinhos, faz a meditação, apruma a mente e aí vai viver esse dia como um dia bem feliz, tá? E aí, por que para nós, adeptos da Seicho no Ie, é tão importante praticar a meditação Shinsokan? Olha, nós vivemos no mundo fenomênico. O mundo fenomênico é o mundo da manifestação, ou seja, as coisas vão mudando, elas vão se modificando, o humor muda, o clima muda, tudo vai mudando, né? Mas nós que somos adeptos da Seicho no Ie, nós acreditamos que exista algo que esteja além disso, que mude o tempo todo, que nós chamamos de imagem verdadeira, ou reino de Deus, ou criação perfeita de Deus, ou natureza divina de todas as coisas, enfim, é a perfeição, é aquela criação perfeita de Deus, que logo depois de ter criado, ele observou e disse, olha, realmente ficou muito bom. E o que nós fazemos com a meditação Shinsokan é treinar para contemplar não com esses olhos, porque esses olhos só conseguem enxergar o que está manifestado, que já é fenômeno, não é a perfeição, né? Não é o projeto original. Nós treinamos praticando a meditação Shinsokan para enxergar com os olhos da mente, não esses olhos dos 5 sentidos, mas os olhos da mente para contemplar essa perfeição inabalável, essa perfeição luminosa do mundo perfeito, da imagem verdadeira, o mundo criado por Deus, tá? E por que a gente pratica todo dia? Por que não pode ser de segunda a sexta? Por que não pode ser só no dia que eu vou para o seminário na academia? Por que não pode ser só quando eu não estou atrasado? Experimenta ir para academia mesmo, academia de fazer exercício físico. Experimenta ir para academia uma vez por semana. Toda vez que você for, vai doer no dia seguinte. Por quê? Porque os músculos do seu corpo não vão se habituar a se exercitar. Por que a gente faz todo dia? Para exercitar a nossa mente e fazermos com facilidade, sem sofrimento, o hábito, o exercício, o ato, a atitude de contemplar a imagem verdadeira de forma cada vez mais natural. Assim como quem pega peso todo dia na academia, fica com os músculos fortes e depois na vida cotidiana pega peso, aquela quantidade de peso que ele está acostumado a treinar, como se estivesse pegando uma folha de papel, aquele que contempla todos os dias com os olhos da mente o mundo da imagem verdadeira, enxerga o mundo da imagem verdadeira, por pior que seja o cenário, a adversidade que esteja se manifestando diante dele. É fácil? É fácil. Normas fundamentais dos praticantes da Seicho no Ie. Vamos praticar? Eu te encontro aqui na próxima semana. Até lá! Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas,
Os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Já nasce épico, o curso para líderes da Associação Pomba Branca da Seitonoye do Brasil, Mulheres de Deus 2022, que será realizado de 4 a 6 de fevereiro de 2022. Presença de espírito não vai faltar no mais completo evento online de todos os tempos, realizado pela organização que de ponta a ponta do país unirá na modalidade virtual todas as virtudes de cada mulher e líder que terá a honra de participar desse encontro histórico. Com o tema Renasça, viva plenamente o agora, o curso foi minuciosamente montado sob eixos focais que organizam a prática da liderança, orientam as ações cotidianas e promovem o renascimento espiritual das mulheres da sociedade contemporânea, capacitando-as para viver de modo pleno o agora, dentro do qual já existe a vida eterna. Curso Mulheres de Deus 2022 terá por marca sintetizar em um único evento toda a expertise da Associação Pomba Branca ao longo de sua história, que logo no primeiro dia será contada, transmitindo às participantes qual é a dimensão grandiosa de pertencer a um grupo de mulheres que tem feito toda a diferença ao longo das gerações de líderes que vieram se sucedendo até que elas que atuam nos dias de hoje. Palestrantes de vasta experiência na arte de transmitir os ensinamentos da Seitonoye orientarão estudos de largo alcance a respeito do significado mais profundo de ser uma dirigente da Associação Pomba Branca. Com momentos de perguntas e respostas, painéis com troca de experiências, atividades interativas online e salas ao vivo com quem compartilha da mesma função nas regionais de todo o Brasil, os tradicionais módulos dos departamentos. O curso proporcionará um sentido de corpo e de unidade altamente fortalecedor entre as líderes da mesma área de atuação, o que dá a este evento a dupla função de curso e grande fórum de troca e multiplicação de experiências. Atravessando a totalidade das atividades, será trabalhada a compreensão a fundo da missão, visão e valores da Associação Pomba Branca, uma organização sempre voltada para as ações que despertem a natureza divina e transformem cada mulher em uma referência de valorização da vida, com ênfase na espiritualidade, idealismo, alegria e excelência, entre outros valores que serão apresentados em vídeos especiais ao longo de toda a programação. Participe do curso para líderes da Associação Pomba Branca da Seitonoye do Brasil, Mulheres de Deus 2022, modalidade virtual. De 4 a 6 de fevereiro de 2022. Para se inscrever, vá até o nosso website no endereço eventos.sni.org.br. Mais informações 0 prestadora 11 5014 2299 pombabranca@sni.org.br
ou no contato da regional da Seichonoye mais próxima de você. Deus conta com mulheres como você que neste evento celebrarão em conjunto a expressão dos seus valores, o aprimoramento do modo de ser líder e a vivência da prática religiosa no cotidiano, capacitando-as para viver de modo pleno o agora, dentro do qual já existe a vida eterna. Muito obrigado!